Tem curiosidade de ter uma ideia de como é produzido um artigo científico? Veja esse vídeo que você vai ter uma leve noção de como que é até chegar na plataforma para você ter acesso à leitura no conforto da sua casa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma pesquisa que eu participei enquanto estudante de graduação na Universidade Federal de Lavras, que se encontra no interior do estado de Minas Gerais. O tema do estudo foi efeito terapêutico de diferentes doses de prebióticos em comparação com a suplementação de ômega 3 no perfil lipídico, glicêmico e resposta inflamatória em ratos diabéticos. Eu acho interessante trazer isso para vocês terem um pouco de ideia de como que funciona uma produção científica dentro de um centro de pesquisa que fica geralmente em universidades, né? Como foi feito isso? A gente trabalhou com modelo animal, né? A gente trabalhou com aqueles ratinhos brancos, né? Do tipo Wistar. Isso foi em 2017, 2018. A universidade ela não cedia os animais. Hoje em dia eu não sei mais como funciona, mas na época a gente teve que buscar os animais na UFMG, que é em Belo Horizonte, trazer para dentro da universidade. Os animais chegando, a gente já não pode tacar a mão neles, a gente teve que deixar eles no biotério, onde fica os animais para pesquisa, né? São duas alas, pelo menos na minha época, a ala de peixes e de roedores. A gente utilizou roedores. Então teve o translado, eles precisam se aclimatar com o ambiente, né? Eles estão totalmente estressados. Por que é importante aclimatar? Quando estressado, tem secreção de N hormônios que vai viciar os dados, né? Então a gente precisa ter dados mais fiéis, fidedignos. Então para isso a gente precisa manter o animal calmo por um tempo, para aí sim a gente começar a trabalhar com os animais. Esse trabalho foi a tese de mestrado da minha amiga Janina. Na época ela era mestranda, o nosso orientador era o professor Luciano. Ele atualmente é pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Lavras. E a gente teve como colaboradores aí, né, aluno de pós-doutorado do professor Luciano, a Tamira, ela ajudou a gente com as análises. Teve o Isaac, que era o responsável técnico lá da veterinária, dentro do laboratório de histologia. Então ele ajudou a gente bastante também. Vários nomes aí que contribuíram com a produção desse artigo. Esse produto, né, esse conteúdo virou um artigo científico. A gente vai disponibilizar para vocês aí na íntegra. Todo mundo tem acesso. Como foi feita a pesquisa? A gente separou em 5 grupos, 7 animais ao todo. O primeiro grupo foi o grupo controle, que a gente não fez administração de substância nenhuma, ômega 3 e nem a da fibra, né? O tipo de fibra que a gente trabalhou chama Saccharomyces cerevisiae, que é um tipo de fibra que tem uma ligação do tipo beta. A característica da ligação do tipo beta é que ela adsorve a água. O que é adsorver? Não é absorver, é adsorver, que é diferente, com D. A molécula ela tem uma capacidade de segurar a água. Ela forma bolsinhas de água e isso forma uma pasta quando está no intestino. O grupo 10 mg por quilo por dia, o grupo 20 mg por quilo por dia, o quarto grupo de fibra 40 mg por quilo por dia e o grupo ômega 3 era a dosagem de 1000 mg por quilo por dia. Isso é só através de gavagem. Se você colocar lá na comida, ele não vai comer. É muito gostoso pegar o produto pronto lá na base de dados. Por isso que eu achei interessante trazer isso para vocês terem uma ideia de como é que é feito pesquisa no Brasil, pelo menos. Feitos terapêuticos de diferentes doses de prebióticos em comparação com a suplementação de ômega 3 no controle glicêmico, perfil lipídico e resposta imunológica em ratos diabéticos. Então a gente trabalhou com ratos diabéticos. Teve um grupo que fez a ingestão por gavagem de ômega 3 e o grupo que fez a ingestão de fibra do tipo beta-glucano. Eles não vieram pra gente diabéticos. Nós que tivemos que induzir o diabetes neles. E como é que é feito isso? É utilizado uma substância, ela é extremamente tóxica para o pâncreas. Então a gente fez a administração, né, intraperitoneal. Peritônio é uma camada, um tecido que recobre as vísceras da parte central do corpo. Então a gente faz a administração de forma direta e depois de 2 dias os animais já estão demonstrando aí os sinais de diabetes. A gente vai lá, ataca as células beta do pâncreas, pronto, o animal está sem produção de insulina porque as células beta que produzem a insulina lá no pâncreas estão mortas. A partir do momento que a gente constatou, né, medindo a glicemia deles, o diabetes, a gente começou a fase de aclimatação, a gente deixou os animais lá no biotério, quieto, por 7 dias sem mexer neles, só colocando água. E aí depois dos 7 dias a gente começou com o processo. Grupo 1, grupo controle, não foi administrado substância nenhuma. Grupo 2, 10 mg de fibra. 3, 20 mg
miligramas, 4, 40 miligramas. E o grupo 5, ômega 3. Foram 28 dias corrido de trabalho dentro do biotério, a gente ficava lá, limpa as caixas, média glicemia, a gente ficava em média 8, 9 horas dentro do biotério por dia. Isso eu consegui fazer porque eu tava de férias, tá? Mas logo que terminou minhas férias, eu ainda tava rodando ainda o experimento e eu ainda tive que conciliar isso com as aulas. Foi uma corrida louca que valeu toda a pena no final. A gente mediu glicemia, níveis de colesterol circulante, HDL, LDL, VLDL, colesterol total. Não foi só questões metabólicas, mas inflamatórias também. Então a gente trabalhou com marcadores de interleucina 6, interleucina 10, fator de necrose tumoral, que é TNF-alfa, marcadores inflamatórios para ver qual tratamento é melhor para o animal diabético. É interessante ressaltar que é diabetes tipo 1, tá? Glicemias muito altas, é um pouco mais grave do que o diabético tipo 2. O objetivo do estudo foi avaliar diferentes doses de beta-glucano em comparação ao ômega 3 nos quesitos inflamatórios e metabólicos nos ratos do tipo Ister diabético induzido por streptozotocina. A gente fez a coleta de material fígado, pâncreas, intestino, delgado, duodeno, ilho e jejuno. Fizemos as análises da histologia e a gente conseguiu perceber que dosagens cavalares, por exemplo, da fibra, a dosagem 40 mg por quilo por dia, é uma dosagem cavalar. Então você sempre tem que puxar isso, tá falando de rato, mas puxe para a sua realidade. Imagine um prato gigantesco de fibra. O que a gente conseguiu concluir desse estudo? Que o melhor resultado não foi a maior quantidade de substância. Em comparação à fibra e ao ômega 3, o beta-glucano, ele teve melhores resultados anti-inflamatórios. O melhor valor foi 21, 25 miligramas, ou seja, é um valor intermediário, não é 40 e não é 0. Os melhores resultados foram para o grupo intermediário. O grupo que trabalhou 20 miligramas foi o melhor grupo em questão de dados metabólicos e inflamatórios. Então, o que a gente pode trazer isso para o dia a dia? É o equilíbrio. Foi incrível a participação nesse estudo, porque eu trago isso para minha vida. Eu executei a pesquisa, eu e mais a Janina, o Luciano e mais os outros colaboradores, a gente sabe o quão fiel são os dados, porque a gente que fez. O que a gente traz de resumo e de interessante para a nossa vida? Tudo em exagero faz mal. A gente pode trazer pro meu lado também. O overtraining é uma coisa negativa. Tudo muito faz mal. Se você tomar muita água, vai fazer mal. Se você não tomar água nenhuma, vai te fazer mal. A vida nada mais é do que dosagens. Vamos dosar que tudo dá certo, flui. Para vocês terem uma ideia, esse estudo ele foi publicado na revista Diabetology and Metabolic Syndrome, uma revista que está enquadrada no Qualis A4. Isso é com relação ao fator de impacto, começa do A1, aí B, C. O que isso significa? É de importância para a sociedade. A gente conseguiu publicar numa revista interessante, internacional, a gente precisou pagar para poder fazer a publicação. E, logicamente, isso foi uma tese de mestrado, então foi, sim, pelo menos 1 ano e meio de trabalho árduo isso aqui. Quem trabalha com pesquisa na pós-graduação aí, ou quem tem sonho de ser pesquisador, eu acho interessante, a gente precisa, no Brasil precisa sempre ter pesquisa. O remédio que você toma, ou a metodologia que é aplicada a você lá na academia, o endócrino, o cardiologista passa para você, é tudo feito em laboratório. Então, isso aqui tem que ser financiado. Precisa acontecer porque eu sou profissional da saúde. Então, quanto mais dinheiro tiver injetado dentro das universidades, principalmente dentro de centros de pesquisa, mais fácil vai ser a sua vida, porque vai ter mais medicação, mais curas, mais tratamentos para N problemas. Então, isso aqui vale ouro.